a gente acordar sem vontade de trabalhar. É muito comum você querer ficar dormindo, certo? Todos já passamos por isso. E, no entanto, as pessoas acordam e vão. E aí eu pergunto para elas, por que você fez isso? E a pessoa costuma dizer, porque tem que trabalhar, não tem jeito, é o que eu tenho que fazer. E aí eu digo, então, faça isso, utilize esse tipo de comprometimento para tudo na sua vida. Porque um dos maiores erros das pessoas que querem mudar a vida é ficar esperando a vontade chegar para então agir. Perceba que muita gente espera chegar à vontade e só então age. E as nossas vontades costumam ser sobre coisas muito imediatas, costumam ser sobre coisas que trazem recompensa imediata. A vontade é de ficar no sofá assistindo TV, por exemplo, para a preguiça ser alimentada. A vontade é comer alguma besteira, né, para ter a indulgência imediata da alimentação. A vontade, ela costuma ser por essas coisas instantâneas. Agora, as grandes coisas da vida a gente só conquista quando a gente faz compromissos conosco que independem da nossa vontade. Vou dar 3 exemplos muito importantes. Primeiro, adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento é derivado da consistência do comprometimento que você tem com o estudo. Não é estudar para a prova somente, mas é colocar o estudo como algo que faz parte do teu cotidiano. Então é consistência, e não só isso, é lutar contra a nossa vontade de ficar deitado, é lutar contra a nossa vontade de, em vez de ler um livro difícil, ficar pegando coisas mais fáceis para a gente absorver. E lutando contra a vontade é que o cara vai assistir a aula do professor que é chato, lê o livro que é difícil 10 vezes até entender e consegue construir conhecimento. A mesma coisa nós podemos dizer em relação à família, por exemplo. Afinal de contas, se você quer construir uma família, você vai ter que lutar contra a sua vontade e a preguiça. São noites em claro. São brigas que você tem que superar em nome de entender que a relação é mais importante do que aquelas coisinhas pequenas. Tudo isso lutando contra uma certa vontade de, às vezes, abandonar tudo para que você consiga construir tua família. E, é claro, a carreira funciona da mesma forma. Qualquer carreira de sucesso ela é construída mediante muito suor, muito levantar sem vontade, muitas reuniões que você supera, muitas brigas, muitas relações cotidianas que você às vezes quer simplesmente mandar todo mundo para aquele lugar, mas não manda. Muita dor que você tem dos fracassos que você teve, das frustrações, mas aprende com isso, continua lutando para que você consiga chegar lá. Então perceba que lutar contra a nossa vontade, fazendo um compromisso conosco, né, fazer um compromisso com você mesmo, no fim das contas, e não importa a sua vontade, você vai lá e cumpre esse compromisso. Isso é absolutamente fundamental. E aí você falou de um aspecto muito interessante que é a negatividade, né? Essa coisa do negativo que a gente tem hoje. E a gente sabe hoje que a mente humana, por uma série de razões complexas que não dá tempo e não vale explorar aqui, mas a mente humana, ela é mais voltada para o negativo do que para o positivo. Tá? Então é fácil você perceber como a dor de, por exemplo, perder R$1.000, ela é maior do que o prazer de ganhar R$1.000. Né? Curiosamente, são os mesmos R$1.000, mas a dor é maior. E a gente sabe que o cérebro funciona assim. Então tem um exercício que ele é baseado em estudos científicos de um campo chamado psicologia positiva, que eu posso oferecer agora aos nossos ouvintes, são fácil de fazer e realmente ajuda a vida das pessoas. E é um exercício que a gente chama de um exercício de gratidão, exercício das 3 bênçãos, que é muito simples. No final do dia, você chega na tua casa e você escreve num caderninho 3 coisas que aconteceram de positivo durante o seu dia. Todo dia? Todo dia. Então, a questão do diário é muito legal, né? Isso ajuda, inclusive, a gente a organizar nossos pensamentos. Mas esse diário vai ser um diário das coisas boas que aconteceram. 3. Não precisa ser mirabolante, pode ser simples. Por exemplo, minha esposa me trouxe meu sorvete favorito quando voltou do trabalho hoje. E aí, ao lado de cada uma dessas coisas, você escreve o porquê. Por exemplo, minha esposa, mesmo cansada após um dia de trabalho, ainda se preocupa em me agradar. 3 coisas e os seus porquês. Coisas simples no final do dia. Depois de um mês, prometo que você vai começar a se sentir um pouco melhor, porque você está treinando, forçando a tua cabeça a começar a olhar para as coisas positivas que acontecem e fugir um pouco dessa negatividade que você falou perfeitamente. Num lugar como o Brasil hoje, a gente está num grande oceano de coisas negativas o tempo inteiro que a gente puxa o celular, liga o jornal e por aí vai. Então esse é um exercício simples que tem uma base científica aí confirmada e que pode ajudar bastante gente que resolver praticar.